Medicina mágica empírica. Nossa longa jornada científica tem início com aplicações médicas desde os primórdios da antiguidade, na qual a curiosidade humana instigou a investigação da natureza de sua existência e evidenciaram muitas anormalidades fisiológicas que permitiram que essa época fosse palco de várias descobertas. Mas quando o homem se deu conta de que seu passado medicinal estava presente desde muito antes de seu consciente, a partir do século XIX e XX, evidências arqueológicas foram surgindo, instaurando uma linha cronológica. Por esses achados, como doenças mal curadas vistas na má cicatrização dos fósseis, percebeu-se que a medicina era mais instintiva relacionada à cura e a lesões atribuídas de caças e brigas entre tribos. No entanto, gradativamente, esses aspectos passaram a se evoluir para um pensamento mágico e empírico ao longo do desenvolvimento do pensamento humano. Mas já pensou em como a doença era caracterizada por eles naquele tempo? Ao ganhar esse caráter mágico e empírico, acreditava-se que as mortes e as doenças eram causadas por demônios, fato que levou muitos desses homens primordiais a realizar rezas e sacrifícios como forma de se prevenir. Tanto é que foi a partir daí que surgiram os feiticeiros, figuras que tinham conhecimento de ervas com eficiência curativa e a função de recuperar pessoas doentes, sendo os primeiros a realizarem perfurações cranianas, as chamadas trepanações, com o intuito de tirar os demônios para aliviar as dores de cabeças e ataques epiléticos. O que não sabiam era que essa prática era ótima para aliviar a pressão craniana e isso diminuía tais dores. E como sabemos disso? Aqueles mesmos achados arqueológicos foram encontrados com cicatrizações dessas perfurações, sendo que seus instrumentos utilizados para realizá-las eram pedras afiadas, mas que tinham um intuito mais ritualístico do que a cura efetiva da doença. A partir disso, a medicina passa a ser caracterizada como algo ainda mais relacionado à religião, na qual rezas, sacrifícios, bênçãos, ervas curativas e conhecimento astrológico eram caracterizados como os principais métodos curativos. As primeiras civilizações utilizavam do método mágico e empírico para explicar acontecimentos fisiológicos do corpo humano. Como primeiro exemplo, temos o Oriente Médio, que inicialmente tinha por objetivo exorcizar poderes malignos, onde a cura só era revelada por Deus e codificada por Thoth, um precursor da prática mágica. Já que homens que praticavam a magia, segundo a tradição, precisavam da ciência e arte. E quais os meios que utilizavam para curar tais doenças? Utilizavam do ópio, a cuta e papiros médicos para o tratamento de fístulas, feridas e luxações. Tinham a respiração como função vital e o coração centro da circulação sanguínea. O povo israelita acreditava que as doenças eram causadas pela ira de Deus contra os pecados humanos e os sacerdotes eram o intermédio da cura. Foi esse povo que teve regras sobre higiene e tinham boas habilidades cirúrgicas. Outro exemplo é a China. A sua medicina começa a ser desenvolvida durante o período imperial. Era baseada em dois princípios vitais, Yin e Yang, os causadores do equilíbrio do corpo humano. Por esse motivo, médicos não realizavam exames completos. Limitavam-se apenas ao pulso, que indicava o fluxo daqueles elementos vitais, sangue e união do Yin e Yang. Mas como eles acreditavam ser um modo de tratamento ideal, utilizavam de práticas como a prescrição de ervas, muitas ainda usadas na terapia moderna, além de práticas como acupuntura e ventosa. Já a Mesopotâmia é caracterizada como uma medicina mais antiga, baseada em astrologia, acreditando também entre as relações demoníacas à doença. Entre os achados arqueológicos estão placas de argila que continham os tratados médicos. Mas para eles, o que significava ter saúde? Significava ter renovação do sangue pela alimentação, além de acharem que o fígado era o centro da distribuição desse sangue pelo corpo.
Havia ainda dois tipos de médicos nessa civilização: o feiticeiro ou sacerdote médico, encarregado pelos rituais de exorcismo, e os assus, ou cirurgiões, especialistas em remédios. De acordo com o Código de Responsabilidade Civil e Criminal denominado Código de Hammurabi, caso o paciente morresse ou perdesse a visão em algum procedimento cirúrgico, tal médico deveria perder as mãos. Caso obtivesse sucesso, ganharia moedas. Finalmente, temos a Índia, onde a medicina era considerada algo sagrado, como representados nos textos de Ayurveda, que continham o Veda. Mas de onde foi que isso surgiu? Era simplesmente o aprendizado para a vida longa, no qual foram escritos mais de 8 livros, demonstrando 121 instrumentos cirúrgicos como facas, bisturis, tesouras e mais de 700 plantas medicinais. Algumas práticas cirúrgicas realizadas eram a no nariz, as de fístulas anais e tumores. Como técnicas de diagnóstico, eram utilizados métodos de apalpação, ouvir o coração, pulmão e abdômen, além de analisarem as condições de pele e língua. Tiveram um papel importantíssimo nas regras de higiene e mantinham uma linha alimentícia, vegetariana e livre de álcool.